Eu questiono, caso a justiça italiana, não faça essa extradição, Zambelli passa por um novo julgamento na Itália? Vai ser a justiça italiana que vai julgar Carla Zambelli? Como é que funcionaria esse processo? Sim, nesse caso, Ítalo, se for negada a extradição, o Brasil pode requerer, então, que ela seja julgada pelos mesmos fatos lá na Itália, mas à luz da legislação italiana. E aí precisa ver, quando isso acontecer, se não vai ter prescrição, inclusive, né? Apesar da pena aqui no Brasil ser de 10 anos, eu não sei qual é o prazo de prescrição pela lei italiana. Pode até acontecer. Mas eu acho isso remoto. A gente tem, você mencionou, pelo tratado, né, internacional que o Brasil tem com a Itália, a gente tem aí alguns exemplos de decisões pela extradição, inclusive do Brasil. Agora vamos lembrar, você falou do Pisolato, eu lembro do Cesare Battisti, né, que o próprio presidente Lula, lá atrás, em algum momento, negou a extradição. Então aí isso é um precedente contra a extradição, porque o Brasil lá atrás já não extraditou, na época, o Cesare Battisti. Então, também, por que eu estou lembrando esse exemplo? Porque também tem um componente político, como você mencionou, agora o governo italiano seria um governo mais à direita, portanto favorável a essa narrativa de perseguição política da deputada, mas vamos ver, a gente precisa ver o que o poder judiciário, né, o que os tribunais da Itália vão decidir, e aí depois se o governo vai executar ou não. Então, ainda tem um tempinho. Agora, o que é importante, vamos lembrar, ainda tem um segundo processo, a gente viu as imagens aí dela correndo com arma, isso aconteceu na eleição, a véspera da eleição de 22, então ainda tem um segundo processo e também tem processo na Justiça Eleitoral. Por que eu estou trazendo isso, lembrando isso? Porque isso vai afetar em algum momento o mandato dela. Ela está em período de licença, mas a Câmara vai examinar, até porque isso está no artigo 55 da Constituição. Os nossos internautas que quiserem pesquisar, olhem lá o artigo 55 da Constituição, e aí diz que o deputado pode perder o mandato. No caso dela, são 2 incisos. Depois de condenação criminal transitada em julgado, que já existe, e depois de uma decisão que leva à perda dos direitos políticos. No caso dela não é não é perda de direitos políticos, ao contrário, é suspensão de direitos políticos enquanto durar o prazo dessa condenação. Então ela pode perder o mandato por esses 2 incisos, é por isso que já tem trabalho lá na Câmara para que a Câmara decida, e aí são 2 circunstâncias diferentes. Quem decide é a Câmara, por maioria absoluta, a votação em plenário, e a outra hipótese é pela mesa da Câmara. Então, só uma reunião dos componentes da mesa da Câmara também podem decidir a perda do mandato. Então, qualquer um dos 2 incisos do artigo 55 da Constituição, levam à perda do mandato. Então, o mandato não vai durar tanto tempo assim, e ainda que ela esteja no processo de extradição lá na Itália, que pode durar em 1 ano, 2 anos, antes disso ela vai ter a perda do mandato decidida ou pela mesa ou pelo plenário.